Bom dia, tudo bem? A gente é o grupo 3, a gente vai falar dos épicos que a gente trabalhou, que é o épico 5, que é o épico de edição de imagens, e o épico 14, que é o de Multi-Factor Authentication. Nosso grupo é composto por mim, Lucas Gobi, pela Ana, Bruno, Igor, Cauã e Leonardo. Bom, primeiramente a gente resolveu dividir o nosso grupo em 3 duplas, e aí a gente escolheu dividir o épico 14 em 2 partes. A primeira parte é o do 2FA, onde é o envio de token e o código por SMS ou por e-mail para você fazer o Two-Factor Authentication, e a de biometria. E aí uma dupla ficou com o épico 5 da edição de imagens. No final da gravação a gente vai falar sobre requisitos, custos e cronogramas da nossa equipe. Bom, primeiramente passo a palavra para o Igor e para o Leonardo, que eles vão falar do épico deles. Ok, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Igor, então explicando um pouco mais sobre nosso épico, ele consiste na elaboração da funcionalidade de edição de imagem. Também teria a verificação do conteúdo sensível para não deixar o upload de imagens que fossem de conteúdo agressivo, de drogas, de armas. E também a realização da aplicação junto com uma API de geração de imagens a partir de um prompt. Então, o que foi feito? A gente conseguiu concluir a implementação dessa primeira versão de edição de imagens, fornecendo a funcionalidade para que a pessoa pudesse cortar do tamanho que desejasse, para pegar apenas a parte ideal. Também criamos um endpoint no back para realizar as requisições da checagem. A gente ainda só não conseguiu entregar essa parte do épico justamente por conta de umas credenciais da AWS, que a gente está esperando eles autorizarem. E assim que eles autorizarem, a gente já começa os testes, o nosso código já está pronto, então só falta mesmo o teste. E para as próximas sprints, a gente vai estar elaborando justamente a integração da API junto com a geração de imagens a partir de um prompt. Indo para a parte da funcionalidade em si, a gente gravou esse vídeo que mostra a aplicação cortando a imagem e enviando a imagem para o back-end. Tá? Aí, nesse momento, a gente está na aba de edição de um banner que já foi criado. Aí eu vou selecionar uma nova imagem e mostrar como que o corte da imagem pode ser feito. No momento atual, ele só está aceitando o JPEG, que era o padrão antigo da aplicação. A gente ainda não implementou ela para aceitar PNG. Aí está sendo feito o corte da imagem. Aí confirma e salva ali para validar. Nesse meio tempo, ele fez uma requisição no back-end que seria para validar o conteúdo da imagem. Só que como a gente ainda não implementou a comunicação com a API da Amazon de verificação de conteúdo, ele só sempre torna que está verificado. Aí está o código do image cropper que a gente fez. Aí depois a gente vai mostrar as alterações que a gente fez nesse arquivo aí, que é na página de edição de imagem. Aí tem essa função aí, que é a Verify Content, que ele chama um endpoint no back-end para verificar o conteúdo da imagem. Aí depois no vídeo a gente vai abrir o arquivo do back-end que deveria fazer isso. Esse arquivo aí mesmo. Que, como você pode ver, ele tem o mesmo caminho ali, que está na função. Aí ele deveria retornar a validação da imagem. Como a gente não fez a comunicação, ele está sempre retornando que a imagem é válida, nesse caso. Ele só verifica se a imagem é um JPEG, no caso. E é isso. Bom, para ver com mais detalhes o vídeo, a gente também vai colocar ele na entrega que a gente fez agora, e aí é só dar um play nele que vai ter o Leonardo também passando por cima do código com mais detalhes no vídeo que está aqui. Bom, seguindo adiante, o épico 14 do Multi-Factor Authentication, a gente dividiu entre 4 pessoas, mas são 2 duplas, a dupla 1, Bruno Cauã, e a segunda dupla, eu e a Ana. A gente dividiu em 2FA e biometria. O 2FA via token vai ter que servir tanto para aplicação mobile quanto para aplicação web, enquanto a questão da biometria, que é o Touch ID e o Face ID, obviamente só vai funcionar para o mobile. Vou passar a palavra para o Bruno e para o Cauã, para eles falarem do que eles fizeram até agora. Bem, como o próprio nome diz, né? Eu e o Cauã a gente ficou com o Two-Factor Authentication, ou seja, uma validação a mais nos passos da autenticação. A gente avançou bastante nessa entrega, a gente já está conseguindo fazer
autenticação, né, enviar os tokens, tanto por e-mail quanto por SMS. Porém, a gente teve um entrave no nosso progresso, que a gente precisa de uma conta padrão da AWS, do e-mail padrão, para fazer o push do token em si. A gente manda o token pelo Brevo, que foi a plataforma solicitada pelo nosso cliente, mas o token, o e-mail em si não é realmente enviado por conta desse e-mail que a gente não tem da AWS. Quanto a isso, a gente tem que entrar em contato com outro grupo que foi informado para a gente, mas o grupo está deixando a gente no vácuo nas últimas tentativas que a gente teve de entrar em contato com eles. Mas a gente vai continuar tentando. O Cauã vai mostrar agora, né, o código e explicar mais ou menos a ideia do que foi feito. Isso. Acho que é aqui a tela, ô Lucas. Fica à vontade. Bem, enquanto o código está startando, vocês conseguem ver? Consegue. Perfeito. A principal parte que da nossa funcionalidade é dentro do service, por exemplo. Vamos deixar ele abrir. Que ele ainda está startando, como ele está buildando e fazendo as coisas ao mesmo tempo, ele fica mais lento, né? Bem, aqui você vai ter a parte das chaves, que é essa parte que a gente pretende tirar. Enfim, as injeções de dependência. E aqui ele vai enviar os e-mails, né? Aqui ele está gerando o token dentro do código. Ontem, na reunião com o Milton, ele falou que é legal a gente utilizar o Cognito para fazer essa função. Portanto, a gente vai, nas próximas entregas, modificar esse ponto. A parte de enviar SMS também está bem parecido. Ele vai mandar com o Brevo também. E aqui é a parte de validação de token, que ele basicamente vai verificar se o token está na base, se compete ao usuário, e vai verificar a sessão do usuário e enviar um JWT para ele. Só espera por enquanto a aplicação rodar. Mas é isso. Os nossos próximos planos vão ser basicamente iniciado com sucesso. Bem, os nossos próximos planos basicamente estarão relacionados com... Nossos planos estão relacionados com modificar essa criação nossa manual de token e passar para o Cognito, para a AWS. Né? Esperar ele rodar. Bem, as rotas criadas foram essas daqui. FA, e aqui ele vai ter duas validações, a validação do token web e a validação do token de aplicativo. Quando você vem aqui, a ideia é justamente a gente colocar o e-mail aqui, colocar o meu, por exemplo, e executar. Aí, como a gente precisa da conta da AWS, ele não conseguiu enviar o token. Isso a gente já fez uma modificação da reunião de ontem, que a gente estava tendo essa visão otimista de acreditar que o token foi enviado, né? Então, esse aqui eu já modifiquei da badge request e eu enviar token, né? O SMS segue o mesmo padrão. Ou seja, ele coloca as informações do telefone dele e aí ele vai retornar um código dizendo sim ou não. Quando o usuário receber o token, ele vai basicamente vir na rota de validar token. Ele vai colocar a chave, que no caso seria ou o telefone ou o e-mail dele e o token que ele recebeu. E é isso. Beleza, deixa eu continuar compartilhando aqui então. Bom, agora quanto à questão da biometria que eu e a Ana ficamos responsáveis, o que foi feito até agora? A gente já fez a ambientação e configuração geral para rodar a API e o app, então configuramos o ambiente, os nossos computadores que não estavam ainda preparados para rodar códigos Flutter, por exemplo.
A gente estudou o épico, escolheu a biblioteca, que é a Localout, uma biblioteca de autenticação local, tal qual o nome diz, né, de Flutter. A gente faz o storage das credenciais no cofre do aplicativo, em ambos os sistemas operacionais, então tanto no Android quanto no iOS, a gente já consegue fazer a biometria ser realizada, salva as credenciais no cofre do aplicativo, e aí, a partir disso, quando ele for fazer o login com a biometria, a gente faz a requisição para a API, validando as credenciais do login. E aí, os próximos passos que a gente tem para fazer é estudar os casos de borda. Então, o que vai acontecer se não ativar a biometria? Vai pedir novamente. Login com diferentes usuários no mesmo dispositivo, ele vai pedir novamente para cadastrar a biometria. A gente tem que estudar um pouco de como vai funcionar esses casos. A gente também quer criptografar essas credenciais, então a gente está guardando elas cruas no cofre, a gente quer criptografar elas por medida de segurança, e a gente também quer trocar o uso do modal de ativação. Então, quando a biometria pede para ser ativada, a gente utiliza um modal, e a gente quer trocar isso posteriormente por um botão que permite ativar e desativar a biometria a hora que você quiser. Isso vai ficar na tela de perfil. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ana, a gente vai passar por cima dos 2 vídeos aqui, que vai mostrar tanto rodando no iOS quanto no Android, e vai dar para ver também a questão do modal que eu estou falando. Então, aqui. Deu para ver que ele pede para autorizar a biometria no iOS, aí na próxima tentativa de login, permite e aceita, usando o Face ID. Já na questão do Android, aparece o modal, ativa, e quando sair e tentar de novo, ele vai solicitar a biometria. Bom, agora eu deixo a Ana falar dos códigos que a gente fez. Bom, o fluxo do nosso código basicamente está sendo a checagem, né, da disponibilidade de biometria no dispositivo do usuário, a verificação se essa biometria já está ativada ou não, e aí o processo de login, né? Então, essa primeira função aí é justamente a que faz a checagem da biometria no dispositivo. Basicamente, ela usa a própria biblioteca, né, auth-local, que é aquela primeira linhazinha ali que tem o auth.canCheck biometrics, que é justamente para ver, né, se tem essa disponibilidade, e aí verifica também lá no local storage se já tem, por exemplo, essa biometria ativada. Então, se o usuário já entrou alguma vez e ativou essa biometria, né? E aí ele vai fazer essas configurações de setar essas variáveis, né? Se tem a disponibilidade, se está autorizado, se não está autorizado. E aí, se no caso dele ter a disponibilidade e não tiver ativado ainda, ele chama, na verdade, tiver ativado, né? Ele chama aquela funçãozinha ali do Authenticate with Biometrics. Só que eu vou falar de uma outra antes. Pode passar aí, Lucas. A gente vai falar daquela segunda ali, que é Ask to Enable Biometrics, que ela basicamente ela é chamada se a biometria não estiver ativada ainda, ou seja, a primeira vez que eu estou fazendo login, né, depois que essa biometria foi implementada, e o que ela faz é basicamente checar aquela questão da biometria antes, né, que eu havia falado na função anterior, e verifica se tiver disponibilidade, ele vai perguntar para o usuário se ele deseja ativar a biometria para facilitar o login dele nas próximas vezes, né? E aí o usuário tem a opção de ativar e não ativar. Se ele resolver ativar, a gente faz ali, guarda, né, os dados de que está ativado, username e o password dele. Esses dados não estão sendo criptografados ainda, mas a gente vai implementar isso futuramente. Então a gente faz todas essas setagens e aí a gente vai realmente para outra função, que é a do Authenticator em si. Bom, essa função aí, ela vai basicamente pegar aquelas credenciais que a gente tinha guardado lá no local storage, né, no cofre do aplicativo, vai checar elas, basicamente, na questão dos campos, né, que a gente tem de formulário de login, e aí ela passa esses campos lá para a função de sign-in. Então, a gente passa isso para a função que realmente faz a requisição na API, né, com os dados do usuário. E aí, se os dados estiverem corretos, né,
ele vai fazer o login normalmente. E aí a gente tem alguns casos ali para pegar erro, se tiver, se a biometria não funcionou, se a biometria não bateu, ou se o usuário cancelou, e etc. Beleza. Por fim, a gente vai falar então dos artefatos que a gente desenvolveu para essa entrega. O primeiro deles é o artefato de requisitos. Aí esses foram os requisitos que a gente já entregou. Todos os artefatos que a gente vai falar aqui estão também na entrega, como arquivos PDF. Bom, então eu e a Ana, a gente já fez o login com autenticação em ambos os sistemas operacionais. O Bruno Cauã consegue fazer o envio de código 2FA por e-mail e a validação, e o gerenciamento de ativação do 2FA no perfil. E o Igor e o Leonardo já conseguem fazer a edição de imagem com recorte. E o que está para ser entregue ainda? Por mim e pela Ana, opção de ativar e desativar a biometria, criptografia das credenciais e fazer os testes de caso de borda. O Bruno Cauã tem que fazer notificação de login 2FA pelo aplicativo. O Igor e o Leonardo tem que fazer verificação se a imagem é sensível e geração automática de imagens com IA, e essas mesmas imagens têm que ser salvas e compartilhadas. A gente também desenvolveu uma planilha de custos, onde a gente destrinchou aqui alguns gastos possíveis do projeto. Aqui estão gastos não necessariamente só que são utilizados na nossa entrega, mas também como um projeto como um todo, né? Então a gente vê aqui que tem a questão de custos com serviço de moderação de imagens, isso daí já faz menção ao requisito ao Épico 5 do Igor e do Leonardo, como o Recognition, também faz menção ao... essa aqui é a coluna inteira do Épico 5. E aqui embaixo também a gente vai ter as menções ao Épico 14 do Cauã e do Bruno. Então, se vocês quiserem dar uma olhada com mais detalhes nessa planilha, você também pode ver ela que a gente colocou como PDF na entrega. E, por fim, a questão do cronograma do projeto que também está lá, a gente mostrou como a gente dividiu o processo da equipe, primeiro sprints de planejamento, posteriormente sprints de implementação e, por fim, sprints de testes. E aí você pode ver com detalhe o que a gente planeja fazer em cada sprint nesse arquivo de cronograma. Bom, nossa entrega é isso. Qualquer dúvida você pode mandar mensagem para a gente, estamos sempre abertos a tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E obrigado.